Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua versão. Você entende a importância de ter uma vida mais leve, menos ansiosa. Temos aqui um especialista que vai entender tudo sobre a saúde emocional e o seu coração. Eu trouxe aqui o Dr. Heron Rached. Doutor, muito obrigado por estar aqui no Pode Ser Cast. Eu quero entender como é que a pessoa tem que ter uma vida mais leve para a saúde do seu coração. Doutor, pode ficar à vontade. Eu quero saber o seguinte, logo de primeira, a IA, ela pode substituir um doutor? Ezequiel, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu me senti super orgulhoso aqui de estar com você aqui compartilhando, trazendo informações importantes para a população. Antes de falar da IA, que eu acho muito importante, vamos falar de números, né? Vamos falar de um Brasil que anualmente tem 400 mil mortes de coração, seja por infarto, seja por AVC. Então, nós precisamos combater tudo isso. Nós precisamos combater esse Brasil que tem 20 milhões de tabagistas, precisamos combater o Brasil que tem 20 milhões de diabéticos, 40 milhões de hipertensos. Então, é a partir daí que nós vamos conseguir o objetivo que nós queremos, que é reduzir toda essa mortalidade, reduzir todo esse número de doentes aqui no Brasil. O comportamento ele é fundamental na saúde do coração. E o estresse é um dos grandes vilões da doença cardiovascular. O estresse leva à hipertensão, a hipertensão leva ao infarto, a hipertensão leva ao AVC. Se eu não controlar o estresse, eu não estou controlando o fator de risco primordial. Quando nós falamos de fatores de risco da doença cardiovascular, eu falo não só do estresse, eu falo do sedentarismo. Aquela pessoa que não pratica atividade física, eu falo do tabagismo, eu falo do sobrepeso, da obesidade, eu falo do colesterol alto, eu falo do diabetes, eu falo da pressão alta. Então, tudo isso em conjunto são os elementos fundamentais para o aparecimento da doença cardiovascular. Então, o combate ao estresse é fundamental. Mas como combater o estresse no dia de hoje, né? Hoje nós somos estimulados por todos os lados, nós não temos mais uma hora para atender uma ligação telefônica. Nós estamos disponíveis todas as horas. Nós somos cobrados a cada minuto para atingirmos a perfeição. Então, tudo isso gera um estresse. Então, nós precisamos disciplinar, nós precisamos rever, fazer uma releitura daquilo que é importante para a vida. Obedecer às 8 horas de sono, ter uma dieta saudável, ter um momento que você possa olhar para o seu corpo e dizer, olha, eu vou precisar investir, não só na minha parte emocional, mas na minha parte física também. Através disso, eu vou estar combatendo o estresse e vou, logicamente, reduzindo um importante fator de risco. Então, e a IA, ela substitui um médico ou é impossível substituir o médico? Ezequiel, eu não acredito de maneira nenhuma. Eu tenho estudado bastante a respeito da inteligência artificial, do grande banco de dados que construiu, que levou ao aparecimento da inteligência artificial, mas existem dados que eles são muito subjetivos, dados comportamentais que são importantes na tomada de decisão do médico. Então, esses dados, eles não têm como você atribuir números para ele. Não é? Quando você sofre um medo, você sabe a intensidade do medo da escala de 0 a 10? Você sabe a intensidade que você responde a esse medo? O quanto você ficou assustado? O quanto ele atingiu sua pressão arterial? Então, são coisas que não vão estar disponíveis para a IA tomar uma decisão. Nós estamos passando por uma fase de muitas mudanças na medicina. A IA tem uma importância fundamental. A IA, eu acredito que na parte de diagnóstico, ela vai ser tão assertiva quanto o médico. Mas na parte de conduta, o médico ainda é uma figura insubstituível. E não acredito de maneira nenhuma que a IA venha substituir totalmente a figura do médico. Entendi. E tem aquele filho, né? Como você me explicou anteriormente, né? Pô, é binário ou não binário? Tem medo ou não tem medo? Como tu falou, o medo não tem como medir se eu tenho medo ou se eu não tenho. Você tem uma intensidade que você sente esse medo. Então, a inteligência artificial é impossível pegar e substituir um programador que coloca um chip emocional no computador para ele poder entender, né? E tem todo um feeling também. Quando você está diante de um cliente, um paciente, você sente, né? Tem esse contato visual, você vê o comportamento. Então, acredito também que nessa parte... Você vai estimulando o paciente, vai sentindo feedback. Você vai adaptando palavras, adaptando conduta, convencendo o paciente que aquela sua conduta é a melhor conduta para o caso dele. Então, a inteligência artificial dificilmente vai fazer essa adaptação.
essa customização para o tratamento do paciente. Paciente você não pode tratar de maneira nenhuma todos como se fosse um só. Existe a individualidade. Você precisa entender a individualidade de cada paciente para tomar a conduta mais assertiva. Então, isso, a inteligência artificial, eu não acredito que será capaz. Doutor, vou fazer uma pergunta. Você, pela sua experiência, existem diversos padrões mentais, emocionais que trazem algum tipo de doença cardiovascular, não é verdade? Tu tem algum padrão que você está enxergando nossa geração em diante? Porque teve um ponto que você também me explicou que devido a cada geração tem um comportamento diferente, né? Qual o comportamento que você enxerga nessa geração que fez mudar tanto a saúde do coração? Nós temos várias mudanças, se nós formos analisar no período, desde pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil tinha uma figura familiar, uma figura de construção. Vamos reconstruir o Brasil, vamos reconstruir a família, vamos repovoar o Brasil. Então, aquilo dali tinha um contexto de comportamento. A geração seguinte ela já é um pouco mais diferente. Já é uma geração que ela tem uma taxa de natalidade menor, ela tem uma figura de família um pouco mais dissolvida. E assim sucessivamente, até você chegar às gerações mais novas, que elas são um pouco individualistas. Elas são um pouco sozinhas. Você dizer que a solidão ela não causa uma ansiedade, causa. Então, essa geração que eu vejo atualmente, ela é uma geração mais individualista, ela é uma geração mais só, é uma geração mais distante da família. Isso causa mais estresse. Logicamente, quando você começa a conversar a respeito de estresse, a respeito de ansiedade, transtorno de ansiedade, pânico, você vai ter de analisar não só a constituição da pessoa, mas também o ambiente familiar que aquela pessoa cresceu. Muitas vezes o ambiente não é adequado para você ser uma pessoa zen, ser uma pessoa tranquila. É um ambiente que você cresce dentro de uma comunidade em que você precisa articular várias defesas durante o dia. Como você recomenda esse paciente para que ele não seja ansioso? Se ele não sai dentro daquele ambiente que causa que provoca tanto estresse, que provoca tanta ansiedade. Então, o que eu vejo, dizem todas as revistas mostram que a depressão e a ansiedade é a doença do futuro. Eu diria não, a depressão e a ansiedade é a doença do presente. Nós vamos ter de combater. Ela é o grande vilão de comportamento do presente. Então, nós precisamos. Como combater a ansiedade? Né? Como combater a depressão? Você precisa ter mais tempo com você, mais tempo para você se encontrar, se entender, ter um autoconhecimento, porque através do autoconhecimento, logicamente, você vai fazer as suas opções, você vai agredir menos o seu jeito de ser e, com isso, você entra em menos conflito com você mesmo. Então, você tem menos depressão, você tem menos ansiedade. Então, dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, né? E nós precisamos viver mais o presente. O presente, né? Por se dizer, acaba que a pessoa quer viver acelerado. Uma coisa que eu achei assim, muito bacana que você falou, de repente a pessoa faz um check-in. Ela vê o coração, vê o sangue, tá tudo certo. Só que, de repente, ela não identificou que, de repente, o próprio ambiente está fazendo ela ficar ansiosa. E aquela ansiedade está gerando todo aquele estresse emocional. Tu tem alguns exemplos que você pode trazer, né, que você consiga falar que, poxa, um paciente X teve um comportamento e eu identifiquei porque estava tudo certo, o cara estava tudo certo e, de repente, a gente viu que era o ambiente que estava favorecendo. Era um trabalho, tem alguns pacientes que pode trazer assim, de repente era o trabalho dele e estava trazendo aquela ansiedade. Tem algo do tipo? Não, eu tenho vários exemplos, né? Nem tudo na medicina você pode quantificar. Nem tudo na medicina vai aparecer no laboratório, vai aparecer na imagem. Tem coisas que O médico é um investigador. O papel do médico é de investigação. E daí que eu falo a você que a inteligência artificial, nesse papel de investigação, ela não substitui o médico. Ela, em parte, ela complementa muitas coisas. E por que substituir? Por que é que a gente não pode somar? Por que aqui a investigação do médico não pode somar a inteligência artificial? Porque o importante vai ser o desfecho, vai ser como o paciente vai ser tratado. Vai ser o sucesso do tratamento. Isso é que é importante. Então, a inteligência artificial não substitui, ela complementa com o médico. Ora, se eu tenho um paciente que eu tive um exemplo recentemente de um paciente que não estava se identificando com o banco que ele estava trabalhando. Então, todos os dias ele saía para trabalhar, mas saía extremamente estressado.
Esse paciente desenvolveu hipertensão. Então, foi medicado. Quando ele estava no banco, ele tinha uma pressão normal. Quando ele chegava em casa, a pressão dele caía por efeito da medicação que foi feita. Por quê? Porque ele tinha um ambiente inóspito. Ele tinha um ambiente inadequado. Ele não se adaptava àquele ambiente. Então, ele resolveu pedir as contas do banco. Dia seguinte, o paciente já normalizou a pressão, já teria medicação. Ou seja, não havia uma adaptação ao meio. No caso dele, a hipertensão foi uma desadaptação ao meio. Então, é preciso você enxergar aquilo que ele faz bem na vida. Aquilo que ele faz bem na vida, você faz parte. Aquilo que não lhe faz mal, se você não pode subtrair agora, você programe-se para subtrair. Programe-se para sair daquele ambiente que é hostil para você, porque vai fazer mal à sua saúde. Então, pode-se dizer que a saúde do coração não está só atrelada a uma boa alimentação, somente isso, né? A atividade física está muito atrelada a o que a pessoa está sentindo no seu dia a dia. Será que se a gente fosse ensinado, treinado desde pequeno a ter um bom relacionamento emocional com as pessoas, teriam pessoas com menos problemas emocionais de coração também? Esse seria o mundo ideal, né? Só que nós não escolhemos a família, nós não escolhemos o local, nós não escolhemos a hora que nascemos. Né? E nem tudo é ambiente. Né? Por exemplo, muitos pacientes que eles são veganos, praticam atividade física, eles perguntam, doutor, eu estou livre de infarto, né? Não está livre de infarto. Você tem, às vezes, muitas famílias, elas têm no DNA dela, ou seja, na composição, na hereditariedade daquela pessoa, ela tem um fator muito marcante para infarto. Então, não é o fato de você praticar atividade física, não é o fato de você ser vegano que vai lhe livrar de um check-up. Ou seja, não é necessário porque tem um comportamento ideal. Não é necessário. Todos os pacientes acima de 20 anos precisam ter um check-up, precisa saber se tem um colesterol alto, precisa saber se tem um diabetes, precisa saber se tem algum outro transtorno, seja ele de tireoide, renal, etc. Eu preciso fazer um check-up. Então, o fato de você ter um comportamento correto não lhe isenta de fazer o check-up. Você tem que fazer o check-up. Como é que eu começo a cuidar da minha saúde? A partir de que idade é que eu preciso ter modificações de alguns hábitos? O ideal seria você ter uma casa saudável, né? Evitando produtos industrializados, fazendo a comida o mais natural possível. Isso não quer dizer que você não vai comer carne, que você não vai comer peixe, que você não vai comer frango. Você pode comer tudo de forma equilibrada. Você não pode carregar numa dieta cheia de gordura, porque você sabe que a oferta de gordura vai levar a doença cardiovascular. A oferta de gordura vai levar ao aumento de colesterol. A oferta de alimentos processados, queijos, presuntos, salsichas, tudo isso vai levar ao aumento do colesterol, além de carregarem uma grande quantidade de sal. Existe uma informação muito importante, Ezequiel. O brasileiro, a população brasileira, ela consome quase 5 vezes a quantidade de sal recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E quanto mais para o sul você se desloca, maior é o consumo de sal. Que isso. Então, algumas cidades do Rio Grande do Sul chegam a consumir 14 vezes a quantidade de sal recomendada. Como você vai pedir que essa população não seja hipertensa? Se você está sobrecarregando essa população de sal. Então, o governo precisa ter políticas públicas de consumo de sal. Você precisa, quando for ao supermercado, revisar o quanto você está consumindo de sal naquele alimento industrializado. Se puder evitar o alimento industrializado, o coração agradece bastante. Certo? Se puder evitar o sal adicional, ora, eu estou aumentando, me traz o saleiro, tal, essa coisa. Evita esse saleiro. Você evitando esse saleiro, você está evitando hipertensão. Você está evitando aquelas 400 mil mortes que nós conversamos no começo da entrevista. Então, essas políticas, elas são necessárias para nós reduzirmos a mortalidade cardiovascular. Muito bacana. Doutor, tem como trazer 3 sinais que a pessoa precisa dar atenção para o seu coração? E a ausência de sinais? E a ausência de sinais? Né? E será que o paciente consegue infartar sem saber? Né? A doença coronariana, ou seja, as coronárias são as artérias que levam sangue para o coração. O infarto se dá porque existe uma obstrução, existe uma interrupção de chegada de sangue nessas artérias. Todo infarto dá dor no peito? Não. Tem pacientes que infartam sem sentir nada. Que isso. E depois, numa revisão habitual, num check-up, descobre que teve um infarto. Então, a ausência de sintomas não lhe permite não ir ao médico. Não lhe permite a ausência de sintomas deixar de fazer o seu check-up.
O check-up ele é preventivo em alguns casos e ele é curativo ou ele controla doenças em outros casos. Então, não é o fato de você, muitos pacientes, por exemplo, o infarto. O infarto pode se manifestar com palpitações, com sudorese, com dor na mandíbula, mas parece uma dor de dente. Às vezes, o infarto se manifesta só mesmo com ânsia de vômito, com vômitos, com tonturas, com desmaios. Então, tem uma miscelânea, tem uma constelação de sintomas que podem representar um infarto. Então, não é a ausência desses sintomas que vai dizer, olha, você não está infartado. O paciente, só como minha pressão está 20/12 se eu não sinto nada? Muitas vezes a hipertensão não dá sintoma nenhum, mas está lá, está a pressão alta. Está na iminência de romper um vaso, de causar um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, não é a ausência de sintomas que implica haver ausência de doenças. Então, todos os pacientes acima de 20 anos, eles precisam fazer um check-up. Então, acima de 20 anos já começa... Acima de 20 anos, um check-up anual. Meu Deus. E as mudanças de hábito? Desde cedinho, lá na sua casa, sua mãe tem de ensinar você a comer bem, a praticar atividade física, a não fumar. Não é? Isso é muito importante. E outra coisa, tem um estudo muito interessante, Ezequiel, de um professor dos Estados Unidos, Dr. Valentin Fuster. Ele fez um estudo na população da África. E ele separou em duas populações. Uma população que ele promovia educação para essa população. E outra população que ele tratava com medicamentos. Né? A população que recebeu educação, ela teve menos incidência de doenças e de morte do que aquela população que você tratava com medicamento ou apenas observava. Então, o papel da educação, da conscientização, desse trabalho que você está fazendo hoje aqui, é muito importante. Você está reduzindo mortalidade. Você está levando a informação ao paciente que o consumo de sal leva à hipertensão, que o consumo de sal leva a infarto, leva ao acidente vascular cerebral. Então, sem esse papel que vocês fazem, nas diversas mídias, imprensa e tal, quem seríamos nós para levar a informação até o paciente? Então, isso é um papel fundamental, um papel de saúde. E acaba que a gente não dá tanta importância para isso, né? Como tu falou, assim, tá querendo sinais, mas e a ausência dos sinais? Né? E a informação que você tem que, pelo menos, tomar consciência para tomar uma atitude diferente. E acaba que, tipo assim, a gente aproveita que se distrair demais, consome demais, mas não para olhar que a gente tem um corpo que precisa ser cuidado para poder se divertir. Sim. Caraca, isso é muito engraçado. O diretor tem alguma pergunta, diretor, para fazer com a gente aí sobre o coração? Cara, eu sou hipertenso, né? Então fica à vontade. E a vida é interessante. A vida é uma poupança, né? A vida é uma poupança em que você colhe os resultados da poupança quando você chega aos 60, 70 e 80 anos. Numa ocasião, perguntaram a Abílio Diniz, né? Um empresário que é bem conhecido aqui no Brasil, qual era o segredo dele estar com 85, 86 anos com uma saúde tão boa? Eu disse, mas eu fiz poupança a vida toda. A vida toda eu comi bem, a vida toda eu pratiquei atividade física, a vida toda eu evitei o tabagismo. Eu estou coletando, eu estou colhendo o resultado daquilo que eu plantei. Uhum. O que é que você plantou hoje? Como é que você vai querer colher amanhã? Verdade. Não é? Mas, diretor, fala aí, o que você plantou, diretor, para estar hipertenso? Cara, foi um trabalho que eu peguei há 1 ano e meio atrás. Foi 1 ano de trabalho, né, de gravação. E vendo agora a palavra do nosso doutor aí, acredito que foi isso que me trouxe essa hipertensão, porque até esse trabalho eu não tinha. E o nível de estresse nesse trabalho, assim, nos últimos 3 meses, né? Assim, foram 1 ano, aí para 3 meses faltam 9 meses. Com 9 o nível de estresse era muito grande, quando você ia para o local já desanimado, não querendo fazer. E ainda era um trabalho meio que de câmera, mas um trabalho assim, bem chato, bem forçado, sabe? Eu já não estava curtindo mais. Então, aquilo me causou um estresse muito, mas muito grande. E vendo as palavras do doutor, acredito que logo depois, em sequência, eu descobri que eu era hipertenso, né? Acredito que teve esse trabalho. E veja que interessante, né? O diretor fala a respeito dos fatores de risco importantes. Um dos fatores de risco é o estresse, o outro fator de risco é a hipertensão arterial. E eles não são só fatores de risco que estão relacionados com doença cardiovascular, porque o estresse e a hipertensão também está relacionado com o aparecimento de doenças como câncer. Caramba! Então, a pessoa, além do estresse, vai ter problema no coração, né? Pode gerar um câncer nela? O estresse é um dos fatores de risco. Estresse, hipertensão, tabagismo, dieta, obesidade, tudo isso são fatores compartilhados entre doença cardiovascular e câncer.
Então, quando você está evitando hipertensão, quando você está evitando obesidade, você sabe quantos pacientes obesos tem no Brasil? Não faço ideia. Nós temos 7 milhões de obesos no Brasil. 7 milhões? Nós temos 20 milhões de diabéticos no Brasil. Repetindo, nós temos 40 milhões de hipertensos no Brasil. Se eu combater a hipertensão, se eu combater o diabetes, se eu combater a obesidade, eu estou combatendo não só a doença cardiovascular, eu também estou combatendo o câncer. Se eu combater os 20 milhões de tabagistas do Brasil, eu estou combatendo doença cardiovascular, estou combatendo também o câncer. Incrível, incrível. E deixa eu fazer uma pergunta. Você falou da ausência, né? E o que pode identificar no comportamento do dia a dia que você pode evitar, né? Me cita assim, 3 maneiras de comportamento que posso evitar ter problema do coração. Primeiro, uma noite bem dormida, né? 8 horas de sono. E se tiver ronco, é importante tratar o ronco. Você sabe que o ronco é um fator de risco para a doença cardiovascular? Não. O ronco? O ronco. Ué. Né? E tem aqueles pacientes que roncam, você diz, olha, ronca tanto que passa ré, né? Você já viu essa expressão? É muito interessante. Ronca, ronca, ronca que passa ré. Não. Então, na proporção que o paciente ronca, o ronco nada mais é do que uma obstrução das vias aéreas, né? Quando ele é obstrutivo. Então, na proporção que você oferta menos oxigênio nas suas vias aéreas, a taxa de oxigenação no sangue ela reduz. O sistema nervoso central entende que tem de ofertar mais oxigênio para os órgãos. O que é que ele faz? Joga adrenalina na circulação e eleva a pressão. Então, muita gente diz, olha, morreu feito um passarinho. Era um roncador que elevou a pressão, fez um AVC ou um infarto e morreu. Por quê? Porque não tratou o ronco. Que isso? Então uma importância enorme no tratamento do ronco. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa está dormindo roncando, o corpo aumenta a adrenalina para aumentar a circulação do sangue, porque tem baixa oxigenação, e a pessoa, só por estar roncando, está aumentando a pressão alta, está desregulando o corpo dele. Pode romper algum vaso. Dormindo? Dormindo. Não é interessante? Então, assim, o ronco deixa de ser engraçado para ser uma coisa que nós precisamos dar atenção. Entendi, mas, por exemplo, em relação ao ronco, o cara tem que ver se realmente se é algo do nariz, é a posição do corpo. É importante a gente separar ronco de apneia, né? A apneia é a parada respiratória. Tem muitas pessoas que estão dormindo e param de respirar. Elas podem ser de origem central, geralmente de origem central ou de origem obstrutiva. Quando você vai ficando mais velho, toda essa musculatura do pescoço e musculatura da base da língua, ela vai se tornando mais flácida. Lógico, se você dorme de barriga para cima, a musculatura da língua, a base da língua, ela desce e faz uma obstrução nas vias. Então, você não pode respirar, porque está obstruída. Então, muitas vezes, o tratamento do ronco nada mais é do que a recomendação de dormir lateralmente. O que é que provoca o ronco? O que é que deixa essa musculatura mais flácida para você dormir? Café, vinho, se alimentar perto de dormir. Então, tudo isso pode levar ao aparecimento do ronco. Como é que faz o tratamento do ronco? Fazer a lição ao contrário, né? Ou seja, evita vinho antes de dormir, evita café, evita se alimentar e deitar. Então, isso você vai estar contribuindo para evitar o ronco. Pô, tanta coisa que não é falada pra gente, né, cara? Daí eu estou falando da importância de você levando essa informação para todo mundo e ajudando a sociedade de cardiologia a tratar os pacientes, a prevenir doenças. E sim, é algo simples. Papel fundamental. Não, eu tô assustado porque, assim, na minha cabeça, roncar era normal, não fazia mal pra ninguém, sendo que realmente roncar é totalmente prejudicial. Totalmente prejudicial. Mas apenas acordamos, né? Falamos do ronco. E quando você acorda, o que é que você faz de bem para você? Você sabia que a saúde bucal está relacionada com doença do coração? Não. Quanto mais cárie, quanto mais gengivite você tiver, maior a possibilidade de você ter infarto. Me explica como, me explica. Alguns estudos mostraram que algumas bactérias que elas estão presentes no processo de gengivite, que é uma inflamação crônica, elas também estão presentes nas placas dentro das coronárias daqueles pacientes que foram submetidos à autópsia. Então, existe uma relação entre processos inflamatórios crônicos, dentre ele a gengivite,
e doença de coração, ou seja, quem tem gengivite infarta mais, quem tem gengivite tem mais acidente vascular cerebral. Todas as doenças crônicas que elas são inflamatórias, ela deixa o paciente mais propenso, ou seja, existe uma maior probabilidade desse paciente infartar. Ou seja, paciente que tem gengivite, paciente que tem amidalite de repetição, paciente que tem doenças como lúpus, doenças como artrite reumatoide, doenças como HIV. Então, todos esses pacientes, eles têm uma maior possibilidade de terem doença cardiovascular. Então, eles precisam de um cuidado mais intensivo. Na hora que o paciente chega e diz, olha, eu sou portador de lúpus, eu vou ter um cuidado redobrado com ele. Ah, eu sou portador de artrite reumatoide, sou portador de HIV. Eu preciso ter um olhar com maior cuidado para esse paciente, porque eu sei que esse paciente tem um potencial maior de desenvolver doença cardiovascular. Sim. Uma coisa que falou muito importante também, a importância do paciente chegar para você e falar tudo o que acontece na vida dele. A maneira que ele acorda, se ele não escova o dente, porque você não está vendo só o coração. Não, a investigação como um todo, isso é importante. Então, escovou os dentes, foi se alimentar, foi. O saleiro, fora. Vai com... Eu assisti uma série, né, na TV chamada Dr. House, não sei se você Eu assisto, muito boa. Onde muitas das vezes eles achavam a causa da doença do cara no lixo dele. No lixo dele? No lixo dele. Pelo que ele comia, pelo que ele descartava no lixo. Então, a doença... Que isso, cara? Coisas muito, muito importantes, né? E interessante, Ezequiel, por exemplo, aí daí você vai tomar o seu café da manhã, é vida gordura, é vida bacon. Para que bacon? Pô, bacon é tão bom, doutor. Para que produtos processados? Para que o presunto? Produtos mais naturais, consuma frutas. Né? Tem tantas opções no café da manhã. Né? Daí, partindo, depois do café da manhã, atividade física logo em seguida? Não, atividade física só com o pôr do sol, uma caminhadinha de 30, 40 minutos, reduz absurdamente a incidência de doença cardiovascular. Não precisa, de maneira nenhuma, você ser o atleta, aquele cara que corre 1, 2 horas, 10, 20 quilômetros. Né? O excesso de atividade física também mata. O coração não está adaptado para algumas provas. Que isso, né? Mas é claro. O excesso, né? De atividade física. E quem tipo atleta faz Muay Thai, faz esporte assim que... Então, mas você já viu, e agora está cada vez mais documentado, que alguns atletas, principalmente aqueles atletas maratonistas, eles terminam apresentando quadro de morte súbita. Né? Se você começa a condicionar o seu coração a uma sobrecarga muito grande de corrida, pedalo 200 quilômetros, corro 40 quilômetros. Ora, todo o seu músculo esquelético ele precisa de sangue, o coração vai bombear mais. Com o tempo, o coração vai tentando adaptar, então ele dilata. Né? Uhum. Para atender a demanda do músculo. Depois de dilatar, ele perde função de bomba. E começa a aparecer as arritmias. E começa a aparecer as mortes súbitas. Então, atividade física em excesso não faz bem à saúde. Se você fizer uma comparação entre atletas de alta performance e pacientes sedentários, os atletas de alta performance morrem mais. Estou em choque. Sendo bem sério, estou em choque. Né? Então, tudo na medida correta. O equilíbrio é importante. O equilíbrio é importante, inclusive o mental. Né? Então, atividade física, você tomou o café da manhã, você acordou, você tomou o café da manhã, uma boa leitura. Uma boa leitura é uma poupança para as doenças demenciais, né? Para evitar doenças demenciais. Se você procura ler todos os dias, isso já está comprovado, estudos mostram isso. Quanto mais você lê, menos doenças demenciais como Alzheimer, demência senil você tem. Não é? Então, não é só fazer a prevenção da doença cardiovascular. Tem outras doenças que você precisa prevenir. Precisa fazer a prevenção do câncer, das doenças demenciais. Como é que você vai prevenir o câncer? Você, mulher, como é que vai prevenir? Tem estudos de rastreamento, tem as mamografias anuais, tem as ultrassons de mamas. Precisa ir ao ginecologista todos os anos. Então, isso é muito importante. Não adianta você salvar o coração deixando expostos os outros órgãos. É o conjunto. O indivíduo é o conjunto. Então, você precisa tratar o conjunto. Passando agora para o almoço também é uma dieta equilibrada. Quanto mais colorida a dieta, quanto mais verdura você tiver, quanto mais legumes você tiver, mais saudável a dieta.
As dietas preparadas, que é a tendência, né? Eu tive recentemente nos Estados Unidos, tem uma máquina que você customiza, coloca tanto de arroz, feijão, tal, essa coisa toda, ela faz aquele pratinho e já te coloca tudo preparado, né? Tudo pré-fabricado. Isso não é saudável, porque tudo que é pré-fabricado é conservado por sal, principalmente, e gordura. Porque tem que conservar aquele alimento para durar mais. Então, eu preciso conservar com sal e gordura. Então, eu estou fazendo um desserviço, ou seja, eu estou prejudicando a saúde cardiovascular. E acaba que, não sei se eu posso estar falando alguma besteira, mas o pessoal fala que a gente está aumentando a nossa saúde e está vendo um pouquinho mais. Mas eu acredito que as pessoas que são mais velhas, que a gente tem mais saúde do que os novos. O senhor concorda com isso? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente responder isso. A gente tem assistido um aumento do crescimento da longevidade, né? Ou seja, os brasileiros e a população em geral no mundo está mais longeva, mas isso também vem de um avanço na tecnologia, vem de um avanço que promove o diagnóstico precoce de doenças, de intervenção, vem do advento das unidades de terapia intensivas, que com a chegada das unidades de terapia intensiva na década de 80, houve uma redução absurda na mortalidade da doença cardiovascular. Então, tudo isso promoveu aumento de longevidade. Até quantos anos a gente vai viver? Eu não faço ideia. A gente também não faz ideia. Mas é importante poupar? É importante poupar. Né? Tem uma pergunta aqui, tem um carioca aqui, era um playboy carioca, que dizia o seguinte, ele morreu, eu acho que tinha quase 100 anos, e ele era milionário, né? E quando ele morreu, ele estava falido, né? E foram fazer uma entrevista. Disse, mas vem cá, como foi que aconteceu de você perder toda essa fortuna? Disse, mas eu não perdi, o problema é que eu não sabia que eu ia viver tanto. Minha programação estava certa, só que eu não sabia que ia viver tanto. Então, assim, você tem de ter uma poupança muito boa de saúde, não é uma poupança financeira, né? É uma poupança de saúde muito boa para viver com qualidade de vida, que é muito importante a dignidade da vida. É importante você viver, mas você precisa de dignidade, você precisa de qualidade de vida. E a qualidade de vida, Ezequiel, isso é uma mensagem que eu queria deixar para o pessoal, muito importante, está na relação entre pessoas. De nada adianta você ter uma saúde, de nada adianta você ter acesso à saúde, se você não tem relação entre pessoas. A saúde mental, ela precisa de relação entre pessoas. E relação entre pessoas precisa de tempo, você precisa ter tempo para se dedicar às pessoas, para compartilhar o seu dia a dia com pessoas. Estão tratando de comportamento, né? Eu quero que você assim, dê um alerta para o pessoal aqui do Pode Ser Cast. O que acontece? Eu acredito sim que o comportamento, né, o ambiente também, o relacionar com o outro tem muito a ver com o coração, né? Você não trata de emoções. O que você pode deixar assim, de dicas, alertas, ou até da sua experiência de vida? Falar assim, galera, olha só, tem uma vida um pouco mais leve. Porque, tipo assim, hoje em dia tá assim, você cresce, tu tem que já encontrar o teu caminho, tem que acelerar. Pô, até onde esse acelerar vai levar a gente? Tu consegue trazer assim, algumas dicas? Quantas horas ontem você se dedicou a um amigo? A um amigo? Ontem? Putz, horas? Não teve. Não é interessante? A geração anterior se dedicava assim a um amigo. A geração do seu pai, a geração do seu avô, se dedicava a um amigo. De conversar, de saber como estava a vida dele, como podia ajudar. E, às vezes, muitas vezes, recebia ajuda. Então, nós precisamos resgatar essas relações. Hoje em dia, você pega uma geração mais jovem, o tempo de permanência dele em telefones celulares e jogos eletrônicos é a maior parte do dia. Então, ele não interage, ele não sabe o que está acontecendo. É como se ele criasse um mundo próprio. Então, ele tem dificuldade de interação. Se você pega 2 jovens dessa geração, você coloca para conversar, sai pouca conversa, sai pouco conteúdo, a não ser que seja conteúdo a respeito desses eletrônicos. Fora isso, conteúdo de pessoa, saber quem é você, o que está acontecendo com você, como é que eu posso ajudar você, o que é que está acontecendo comigo, o que é que a gente tem em comum, como é que juntos a gente pode somar, crescer, fazer uma diferença, fazer um mundo melhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Difícil. Não é? Só faz que a pessoa que está com o seu contato no dia a dia ali, né? Sei lá, a sua esposa. Nós estamos acordando para atender demandas. Não é isso. Nós precisamos mudar.
Nós precisamos nos aproximar, nos reaproximar das pessoas. Então, a gente está se tornando mais de máquinas e menos humanos, por assim dizer? A máquina tenta substituir, e o ser humano, na zona de conforto, ele se acomoda. Entendi. Então, a gente tem que se tornar mais humano, se relacionar, conversar, sei lá, viajar um pouco mais, ir para lugares que a gente nunca foi. Isso traz muita cultura, né? Traz muito aprendizado. Você aprende muito quando você vive diferentes culturas. E você ressignifica muitas coisas na sua vida. Então, se você tem a oportunidade de viajar, de conhecer coisas diferentes, faça isso. Às vezes também as coisas diferentes não estão tão longe, né? Estão perto de você, só você se deslocar um pouco. Como é que você acha que a gente pode resgatar essa nova maneira de viver, mais humana? Isso é uma pergunta de bilhões de dólares, né? É muito difícil. Mas é através da prática, né? Através da conscientização. Eu sempre insisto no papel de vocês, de conscientizar a população qual o caminho correto, né? Qual o caminho correto? Não, qual o caminho mais adequado, né? O caminho correto é aquele caminho que você sente felicidade, que você sente prazer. Esse é o caminho correto para você, né? Mas assim, nós podemos dizer à população, quais os caminhos mais adequados e quais os caminhos eles podem seguir. Então, são toques como esse que a gente está fazendo aqui que alerta esse pessoal para ver o melhor caminho para seguir. Até porque uma vida com equilíbrio emocional, cara, é tudo na vida. Qualidade. Tu acha que falta assim, muita qualidade assim, né, das pessoas assim, né, em querer enxergar a vida? Sair dessa parte de estar com a mente... Sair da região de conforto é sempre muito incômodo. Não é? Mas eu acredito muito que a felicidade está apoiada entre um credo, você tem de acreditar no ser superior, na família e amigos. Então você precisa ter isso, precisa ter essas ferramentas para ser feliz. Entendi. Também estou acreditando que também é excesso de comparação. Eu estou vendo assim, principalmente em relação às redes sociais, tudo, a gente sempre está se comparando a um outro. O que o outro está vivendo e tal, e a pessoa não está se enxergando como um ser. Será que essa comparação também atrapalha essa saúde emocional? Ezequiel, o exercício da medicina diário, eu acho que eu mais aprendo do que propriamente eu ajudo, né? Me explica. Isso é interessante. Eu atendi uma senhora, ela tinha 94 anos, lúcida de absolutamente tudo. E eu, um grande curioso, né? Um grande investigador. E eu perguntei, olha, o que a senhora faria diferente se a senhora hoje fosse jovem, né? Com a experiência que a senhora tem? Ela disse, eu teria descoberto antes que eu me basto. Nossa, eu não preciso de maneira nenhuma de julgamento. A minha referência sou eu própria. E aquilo, eu disse, nossa, de todas as respostas, talvez essa fosse a menos esperada. Tipo, eu tenho o meu jeito, eu tenho as minhas escolhas, eu tenho as minhas opções. Eu sou um indivíduo e eu tenho que exercer essa individualidade. Não que ela desaproxime, não que ela afaste, né? Mas as pessoas têm de gostar de mim do jeito que eu sou. Então, isso é muito importante, largar o julgamento. Então, na hora que você larga o julgamento, você sai dessa área da rede social que deprime tanto. Por que é que eu fico deprimido na rede social? Porque o meu amigo viajou? Porque o meu amigo trocou de carro? Porque o meu amigo se veste melhor? Ele foi numa balada que eu não fui? Então, as pessoas criam os próprios monstros. Elas se colocam perante referenciais que muitas vezes elas não vão conseguir atingir. Isso vai gerar frustração, vai gerar depressão. Então você tem que ser o seu próprio referencial. Você que tem que construir a pessoa que você quer, a pessoa que você admira, a pessoa que você quer deixar a marca no mundo. Você não tem que deixar a marca de ninguém, você tem que deixar a marca sua, o seu jeito de ser. Observe as grandes pessoas na história, né, que passaram, elas são lembradas pelo modo que elas eram e não no modo que elas copiavam. Se vestiam. Né? A moda, né, a própria moda, você cria a sua própria moda. Eu não estou preocupado se alguém está julgando se eu estou bem vestido ou mal vestido. Eu me visto do jeito que eu me sinto bem, que eu gosto, que eu me encontro.
Então, isso é muito importante. Larga os referenciais. Para que eu quero ter alguém com referência para eu seguir? Entendeu? Logicamente, depois de uma determinada idade, lógico, quando você é mais jovem, você tem seus referenciais, você tem seu pai, tem sua mãe, tem seu tio, tem amigos mais próximos que você admira, você cria seus referenciais. Mas chega numa fase da vida que você constrói. Você constrói a figura que você quer ser. A partir dali, você não precisa estar sob julgamento de ninguém. Tem que assumir aquilo que você é. Entendi. Eu acredito muito que os jovens hoje em dia eles sofrem por falta de autenticidade. Não sei se você vai concordar comigo. Por quê? A gente está numa geração em que pai e mãe sempre estão muito ocupados. Aí a pessoa já perde um referencial ali um pouco mais próximo. E acaba que as grandes mídias, né, por assim dizer, eles mostram referência que talvez sejam, como é que fala? Uma imagem muito comprada, sabe? Você fala, caramba, você compra a ideia, essa é a grande realidade. Então, você acha que as pessoas também sofrem por não conseguir ser elas mesmas também? Ou estão à procura desse referencial que está dentro delas? Na hora que você se apoia em cima de valores materiais, é porque você não se deu conta do seu valor, do seu significado. Então, você quer colocar alguma coisa melhor para que você possa ser percebido melhor. Quando a gente começa a falar a respeito de globalização, a globalização criou uma grande bolha de consumo. Não é? E vai puxando você para quanto mais você consumir, melhor. É como se alguma coisa que você consumisse adicionasse à pessoa que você é. E você vê o paralelismo entre essa fase de comportamento e a saída da mãe e dos pais de casa, abandonando os filhos e até entregando os filhos à educação escolar. Hoje, a professora ela é erroneamente responsabilizada pela educação da criança. A educação é no lar. Eu não posso criar um filho onde a marca do filho seja a professora, o marido da professora, o vizinho, ou a esposa, o marido da vizinha. Então, eu preciso estar presente. Mas a mãe e o pai, eles leram diferente. Eles disseram, olha, eu preciso trabalhar para gerar o consumo, trazer para casa e promover o prazer. Veja que distorção. Caramba. Né? Então, se eu colocar o meu filho vestindo com um jeans bacana, com um tênis bacana, com a camisa bacana, ele vai me amar. Não. Ele vai me amar porque eu estou perto dele. Ele vai me amar porque eu me dedico para ele, porque existe uma cumplicidade. Não é através do consumo, não é através dessa oferta de materiais que você vai conseguir o amor. Então é preciso realmente... É muito difícil você desconstruir tudo isso que foi feito. Mas se você conseguir conscientizar desse ciclo vicioso, eu acredito que já é um grande passo. Caramba, essa palavra, conscientizar. Conscientizar. Porque é algo que já tomou uma proporção muito fora do comum, mas se as pessoas tomarem consciência que aquilo vai afetar, porque eu vi um exemplo muito bacana, eu estudo assim, de vez em quando em inglês, né? Tinha um cara falando assim, ele falou, poxa, cara, meu pai era um cara que trabalhava muito, então eu tenho assim, ele falava que tinha aversão a business, a empresas, porque tudo que ele queria, de fato, era só a atenção do pai dele. Como assim? Um passeio, uma troca de olhares, uma viagem. E o pai dele achava que ele podia comprar ele com coisas. E olha que loucura. Eu tenho um exemplo muito, muito interessante. Né? Eu tenho 2 filhos, um é engenheiro e outro é médico, né? Está fazendo residência em neurocirurgia. E eles eram pequenos e eu comprei um pacote para um hotel fazenda, muito bacana o hotel, tinha piscina, tinha uma série de coisas. E eles ficaram super ansiosos, né, para irem para esse hotel. Na saída, o meu filho mais novo olhou e disse, pai, o celular, você vai levar? Eu disse, vou, claro, eu sou médico. Ele disse, então, eu não vou. Que isso, sério? Né? E como é que foi esse impacto? Você veja a percepção dele. Se você for com o celular, você vai dar mais atenção ao celular do que para mim. E esse é um momento meu. Eu quero um momento para mim. Você está saindo de férias comigo. Eu quero você comigo. Veja a consciência que essa criança tinha, talvez até mais evoluída do que o pai. Né? E realmente eu fui, mas deixei o celular, senão ele não ia de maneira nenhuma. E ele está correto. Esse momento é meu. Esse momento você não tem que compartilhar com ninguém.
Esse momento é o momento que você vai me ensinar. Você vai me passar as lições de vida. Você vai brincar comigo, que eu vou lhe conhecer. Senão, eu não lhe conheço. Não. Só acaba que tá só a presença ali e você não me tem, que é o melhor. Onipresente. Literalmente onipresente, né? Uhum. Então... E você não consegue absorver o que de fato aquela pessoa, aquela essência vai trazer para sua alma, né? Exato, exato. Então, assim, a criação, ela é a atribuição dos pais. A criação, você não pode terceirizar a criação. Está acontecendo muito isso hoje em dia, não está? É, a terceirização da criação. E depois você pergunta, por que a sociedade está tão assim? Por que as pessoas estão dessa forma? Porque não plantaram. Como é que querem colher? Você tem que plantar bem, para colher bem. Assim a gente consegue fazer um mundo melhor. E vai ser uma colheita difícil, né? Porque a empatia, a compaixão, né? Você olhar para o próximo, isso a gente não aprende, assim, eu sim, posso estar errado, né? Fora do nosso mundo particular. Normalmente a gente aprende com nossos pais, né? Você compartilhar com o teu irmão alguma coisa, com, sei lá, uma pessoa, o que está próximo ali, aquela parte afetiva. É o que a gente realmente aprende o que é amor. Por exemplo, eu nunca falei isso aqui no podcast. Eu, quando eu era muito pequeno assim, eu me enxergava assim como terceira pessoa e eu não tinha noção do que era gostar de alguém. Eu achava que pessoas eram tipo isso aqui, esse copo, um objeto, algo que poderia ser manipulável e tal e tudo. Aí, a minha avó é uma pessoa que tipo assim, nunca pediu nada em troca, nunca nada, zero cobrança. Eu ficava assim, sem entender, minha cabeça não entendia o que era amor. Eu falei, cara, por que essa pessoa faz tanto por mim? Por que ela se dedica tanto? Será que eu consigo sentir essa coisa, você se dedicar, se entregar a alguém sem pedir nada em troca? Isso eu só aprendi naquele momento ali. Foi uma opção dela, né? Se ela se dedicou a você na inteiridade, é porque, de alguma forma, aquela dedicação gerava prazer para ela. Isso não lhe torna devedor, porque essa dívida não se paga. E o amor você dá sem esperar nada em troca. É assim que se ama. Não é o fato de eu lhe criar, de eu dedicar, que depois você tem de cuidar de mim quando eu estiver velho. Não. Eu me dediquei, eu criei você porque isso me deu prazer. Isso me trouxe satisfação. Você não me deve nada. Absolutamente nada. Isso é o amor. Muito bacana. Doutor, quero agradecer novamente por estar aqui. Não pode ser. Obrigado, Ezequiel. Tu tem algum recado para deixar para o pessoal aqui, uma mensagem que você possa entregar para as gerações? A mensagem que um cardiologista pode deixar é que nós temos um papel fundamental nesse combate da doença cardiovascular. Nós não podemos assistir de uma forma passiva 400 mil mortes todos os anos em cima de fatores de risco que a gente pode evitar, né? Você pode fazer uma atividade física, você pode controlar a sua hipertensão, você pode controlar o seu peso, você pode ter uma noite de sono bem dormida, você pode ter uma dieta adequada. Se você conseguir transmitir isso para 2 ou 3 pessoas, a gente vai conseguir também, de uma forma extremamente saudável, de promover saúde, reduzindo a doença cardiovascular. Sem o papel de cada um de vocês, sem a ajuda de cada um de vocês, a medicina não consegue de maneira nenhuma levar nenhuma mensagem nem ser preventiva. Então, nós precisamos formar uma grande aliança para, juntos, nós conseguirmos combater a doença cardiovascular. Muito obrigado. Doutor, redes sociais. Como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? No Instagram é @Heron com H, Rached, RACHED, tudo junto. @Doutor Heron Rached. Certo? Esse é meu Instagram. No Facebook, Heron Rached também, vocês podem me acompanhar. E nós temos também um canal no YouTube, Dr. Heron Rached. Muito bacana, doutor. Obrigado novamente. Obrigado, Ezequiel, pela oportunidade. Galera, curtem, comentem, compartilhem bastante, que milhares de pessoas precisam enxergar que tem que cuidar do próprio coração. E, galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Tamanduá Produções e até a próxima.